A graça e paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham na live da Igreja Batista Evangelizadora. Amém. Nós Glória a queremos Deus. dar nosso bom dia. Pai, na tua presença santa, maravilhosa, poderosa, nós queremos engrandecer o teu santo nome Aleluia. e Glória a clamarmos a Deus. ti. Glória E a pedimos, Deus. Senhor, continue direcionando as nossas vidas e o nosso ser no nosso Amém, dia e na Jesus. nossa jornada. Amém. Glória Pai, a Deus. nós te agradecemos por esse novo Te dia, agradecemos. por esta Deus. manhã que tu tem cuidado de cada um de nós. Amém, Jesus. Meu Deus, quando nós olhamos para os céus, nós podemos ver a tua grandeza. Quando nós olhamos para os mares, nós podemos ver o teu poder. Glória Quando a nós Deus. olhamos para a Glória a natureza, Deus. nós sabemos que tudo foi feito a partir de ti, da tua palavra de autoridade. Amém, Jesus. Amém. Então, Senhor, nós podemos te agradecer pela tua palavra, que ela foi preservada até os dias de hoje, para que nós tivéssemos esse banquete espiritual, Amém, essa Jesus. palavra que nos fortalece, que nos renova, que nos aviva e que nos dá a direção por onde nós vamos caminhar. Deus, a tua palavra. Nossa gratidão nesta noite, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, por esse privilégio de estarmos diante de Ti ao amanhecer, estar diante do Senhor, aquele que fez e faz todas as coisas. Glória Vai a Deus. agora em cada lar, Senhor, porque Tu sabes a necessidade de cada um no seu particular. As enfermidades que Tu esteja passando com o Teu poder de cura, de restauração. Deus, essa enfermidade, essa pandemia, que Tu esteja repreendendo para a glória do Teu nome Aleluia. santo. Em nome de Jesus. E aqueles que estão Em carentes, nome de necessitados, Senhor, da Tua palavra. Que Tu agora possa falar ao coração de cada um, Jesus. É Senhor. verdade. Nós te louvamos por essa manhã e te agradecemos Em por nome tudo. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos dar continuidade à nossa lição que nós estávamos estudando a semana passada, que é sobre a maledicência, que ela é condenada, né? E nós vamos para o segundo ponto, porque nós só falamos até o primeiro ponto. E o segundo ponto vai falar sobre a associação com o serviço do diabo. A gente avisou, se encontra em Tiago 4, né? E o versículo 11. E a gente mandou vocês ler o livro de Tiago todo, né, irmãos? Que é bom a gente ler. E graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. A escola bíblica dominical, que ela não pode parar, né, irmão? A escola bíblica dominical a gente tem que dar continuidade, porque o ensinamento da palavra de Deus é um incentivo para eu e vocês ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus, né? Isso é bom, isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso, porque isso é uma ordenança de Deus para nós aqui na terra, de estudar a palavra dele, né? Como o Senhor Jesus diz, errais não estudando a Escritura Sagrada nem o poder de Deus. Não, nós temos que estudar a Bíblia e falar da palavra de Deus. E a gente vai falar sobre a maledicência, que ela é condenada. Ela é condenada. E o autor disso é Satanás, né? Que usa as pessoas e os próprios cristãos para falar mal um do outro. E isso não pode acontecer no meio da família de Deus, porque nós somos uma família de Deus. Somos uma família, temos que ser uma família unida, né? Juntos em adoração ao nosso Deus. Eu gostaria que vocês, né, continuassem conosco e que vocês possam compartilhar essa live para que as pessoas também possam ver, né, e ouvir a palavra de Deus, porque isso é um evangelismo. E a palavra de Deus, ela é poderosa e ela é viva, né? Nas nossas vidas. E as pessoas que não são cristãos, depois elas vão ver no YouTube, quem sabe, né? Pegar no YouTube depois e ler e ver esse vídeo, né? Essa live,
e o Senhor Jesus fazer um grande milagre na vida dessas pessoas. É um motivo de evangelismo, irmão, e nós temos que compartilhar, porque é a palavra de Deus, não é verdade? Vamos estudar o livro de Tiago, que fica bem juntinho ali de Hebreus, né? A gente vê Timóteo, né? Aí a gente vê Filemon, né? Aí a gente vê Hebreus e depois é o livro de Tiago, bem já no finalzinho, né? Da palavra de Deus, que fica perto de Pedro, João, Apocalipse, já no final da Bíblia. Então vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã, né? Vamos louvar o hino de número 301, que é Crer e Observar. Abra seu cantor cristão, né? Eu creio que você já orou, já tomou seu café, ou se não está em jejum, e agora nós vamos participar da escola dominical, como já estamos atuando. E vamos cantar esse hino para a glória do nome do Senhor, né? É um hino do cantor cristão, né? Abra seu cantor cristão, junto com sua família, louve a Deus, amém? Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala e a calúnia modas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. Seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé zelador, tem os crentes zelosos e leal. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Glória a Deus, né, irmão? O fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, se você obedecer a palavra de Deus, você está sendo fiel, amém? A vocês que estão assistindo, a paz do Senhor, amém, irmãos? Que vocês, né, eu vi aí a Gabriela Moura, né, o pastor Jair, né, sua esposa, a irmã Céia, né, e os outros, pastor Jair lá de Goiás está assistindo. A paz do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe. Compartilhe essa live e nós vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Salmo
19, Salmo 50. Salmo 50 e o versículo 19 e 22. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 50 e vamos ler o versículo 19, o 20, o 21 e o 22. Amém? Glória a Deus, né? Vamos ver o que é que o Senhor vai falar para nós, que é um salmo de Asaf, né? Salmo 50 é um salmo de Asaf. Foi ele o autor desse salmo, né? O escritor. Vamos ler do 19 ao 22, que diz assim: soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Irmão, louvado seja o nome do Senhor pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela revela tudo na nossa vida, né? Asaf, ele diz aqui que soltas a boca para o mal. Quem é que solta a boca para o mal? O homem, não é verdade? Ele abre a sua boca para falar o mal, abre a sua boca para falar o bem, ele fala o que ele quiser, como está o seu coração. Se o nosso coração, o seu coração, o meu coração, está diante de Deus, obedecendo a Deus, com certeza nós vamos abrir a nossa boca para falar o bem, para profetizar o bem para o nosso próximo, para desejar o bem para o nosso próximo. Mas, se o coração e se a pessoa está distante de Deus, que não tem intimidade com Deus, ele vai abrir a sua boca para falar o que o coração dele manda, falar o mal, profetizar o mal e desejar o mal para as pessoas. Completamente o oposto, né, irmãos? Mas nós, como cristãos, servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, temos que fazer o bem. Amém. Né? Glória Temos a Deus. que fazer o bem para alegrar o coração de Deus. Porque quando a gente obedece a Deus, Deus se alegra com a gente. Não é verdade? Deus se alegra. E quando a gente oferece a Deus o melhor, Ele nos abençoa. Não é verdade? Ele nos abençoa. E a palavra que nós vamos ler, eu gostaria de ler um versículo aqui, que se encontra em Provérbio, né? Faz parte dessa lição, a lição 12, né? Faz parte dessa lição. Provérbio 16, 28. Preste bem atenção a esse versículo, né? Provérbio 16, 28. Que diz assim, olha, a palavra: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Quem é o difamador, irmãos? Quem é o difamador, pastora? O diabo. O diabo, né? O homem perverso, o homem, ele tem oportunidade de salvação. Mesmo que ele fale o mal, profetize o mal, mas enquanto ele tiver vida, ele tem uma oportunidade de mudar de vida e de salvação, porque Jesus, ele dá oportunidade ao homem dele se arrepender, mas o difamador não, ele já está condenado. Ele já foi condenado depois que ele foi expulso do céu, ele já foi condenado. Mas o homem na terra, ele mesmo ruim, mas se ele se arrepender de coração, se arrepender de verdade, ele tem oportunidade de salvação. Aí por isso que diz assim, o homem perverso espalha contenda. O homem perverso.
E esse homem perverso, irmão, pode ser até os cristãos mesmo também, que estão em desobediência com Deus, né? Não só é o homem natural, o ímpio, não, que está lá fora, que não tem intimidade com Deus, Não conhece a que palavra não conhece de a Deus. palavra de Deus. Ele está falando aqui, o homem perverso. Tem quantos cristãos, quantos crentes estão na igreja que precisam de libertação e de nascer de novo, de se arrepender dos seus pecados, né? Que sai espalhando contendas, né? Aí diz aqui, olha, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Ele faz separação porque ele faz tudo para destruir a família, para destruir a amizade do homem, né? Para separar o homem de Deus. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Como nós estamos vendo aí, né? Ele procurando destruir a família, destruir as amizades com perversidade, com coisas ruins. E nós que somos servos de Deus temos que sempre estar orando, pedindo a Deus sabedoria, discernimento, para nós enxergar as coisas erradas, né? E corrigir e fazer as coisas certas. Então, a lição está falando disso, né? A maledicência, ela é condenada. Deus condena, porque é mal, né? E o diabo, ele é astúcio. Veja como foi que ele fez com Eva, né? Ele usou a mulher, enganou a mulher, para que a mulher venha a ser como Deus, se ela comer o fruto da árvore do meio do jardim, né? Porque se ela comer, ela vai ser como Deus. Veja, aí a mulher disse, oxe, eu vou ser como Deus, então eu vou comer. E depois que comeu, ela ofereceu ao homem, ao seu companheiro. E ele, sabendo que não podia comer, ele comeu. Deus proibiu ele comer, porque a ordenança foi para ele, né? E quando ele comeu, irmão, ele desobedeceu. Aí ele perdeu a oportunidade que ele ia ter no Jardim do Éden, do bom e do melhor, como eles já estavam tendo, né? Ele perdeu a prioridade de estar no Jardim do Éden, desfrutando do bom e do melhor. Ele pecou e, através do pecado, ele foi expulso, porque desobedeceu a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, irmão, vem as consequências na nossa vida, né? Por isso que a gente sofre na vida, por isso que a gente passa por situações difíceis, às vezes até apertada financeiramente, às vezes com enfermidade, às vezes com problema na família, às vezes com problema com os filhos, porque a gente fez algo que não agradou a Deus. Aí vem as consequências. E a gente tem que corrigir tudo isso, não é verdade? Então, a gente vai ver aqui o segundo ponto, né, da nossa lição. A pastora está aqui, né? Associação com o serviço do diabo. Misericórdia, né, irmão? Aí a gente vê aqui, o nome do diabo significa caluniador. O nome do diabo significa caluniador. Misericórdia é aqueles que são caluniadores, né, irmão? Aqueles que são caluniadores está se tornando como o diabo, porque o nome dele Está se associando a está ele. se associando, a palavra mais certa, né? Ao diabo, porque está fazendo o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de praticar. É ser caluniador, é ser destruidor, é destruir o homem, É fazer destruir o mal, a mulher, né? Trazer a maldade nos corações. né? É fazer tudo aquilo ao contrário que é da vontade de Deus, né? Deus só quer fazer o bem para o homem, Deus quer trazer o bem. Então, se você se associar a Deus, você vai fazer o bem. Mas se você for se associar ao diabo, você vai se tornar um caluniador igual a ele. Misericórdia, isso não pode acontecer na nossa vida, né, irmão? Isso não pode acontecer na família dos servos de Deus, que serve ao Senhor.
Aí o primeiro ponto diz assim, da parte 2. O nome do diabo significa caluniador. Falar mal de alguém é falar contra tal pessoa. Aquele que fala mal para diminuir ou rebaixar alguém, o faz com intenção de denegrir sua moral e imagem. Tá vendo, irmão? Por exemplo, né? Se você falar mal do seu pastor e você sabe que seu pastor é uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, uma pessoa que só faz as coisas que agradam o coração de Deus, você tem que perceber que algo errado está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você está se associando ao serviço do diabo, se associando ao diabo. E é verdade. Tem pessoas, irmãos, que falam mal do próximo para só prejudicar, porque tem inveja, tem ciúme, né? Não simpatiza com aquela pessoa e procura algum erro naquela pessoa para fazer o mal àquela pessoa. Irmão, isso não pode existir na nossa vida de forma nenhuma, porque está se associando com o serviço do diabo. É a nossa lição que nós estamos estudando. Está aqui no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 11 diante, irmãos. Né? Você leu, você vai ver isso. Então, nós não podemos fazer essas coisas. Nós temos que orar um pelo outro. Não é verdade? Tem que fazer a vontade de Deus. Você vê, falar mal de alguém é falar contra tal pessoa. Não sei de quem você está falando mal, mas se você estiver falando mal de alguém, você está se associando com o serviço do diabo. E aí você já começa a perder crédito com Deus. Você já começa a decair espiritualmente na sua vida. Por quê? Porque você está saindo da linha que leva você a Deus. Você está desviando o seu caminho para o mal. A palavra certa é essa. Você está desviando o seu caminho para o mal quando eu ou você começa a falar mal de alguém. Isso não pode acontecer na nossa vida. Aí diz mais aqui, olha. Eu vou dar a oportunidade à pastora, depois que eu ler aqui, que ela, com certeza, ela está com aquela vontade de falar. Ela olhando para você aí, ó, né? Vontade de falar. Daí vem o termo maledicente. Quando a gente fala mal de alguém, né? Nós estamos se tornando maledicente. É aquele que se detém nos defeitos dos outros. Quantas pessoas, né, irmão, querem ser o certo? Aquela igreja ali tem muito fofoqueiro. Aquela igreja ali vai fechar. Sangue de Cristo tem poder, né? Sangue de Cristo tem poder. Isso não é palavras de um salvo. Isso é palavra de pessoas sendo usada pelo inimigo. Aí diz mais aqui, é aquele que se detém nos defeitos do outro, que degrada, rebaixa ou difama alguém. Quer difamar uma pessoa, quer difamar uma empresa, quer difamar uma igreja, seja lá o que for, falou mal, falou contra, está fazendo coisa errada. Aí diz mais aqui, tais qualificações negativas são atribuídas ao diabo. Aí tem algumas referências no livro de Apocalipse 10, 12, 10. O diabo é acusador dos irmãos. Tá vendo? Está escrito lá em Apocalipse. Eu vi isso aqui, está confirmando aqui. O diabo é acusador dos irmãos. Se você se associar a ele e fazer coisas erradas, ele vai lhe apontar. Seja onde for, ele vai lhe acusar. Tá vendo? Você não é cristão,
Você não fez isso porque você fez coisas erradas e se associou a ele. Se eu fizer coisas erradas, se eu entrar no caminho do mal, ele vai me acusar com certeza, porque eu pratiquei o mal. E ele é o acusador para acusar a gente. Então nós temos que ter vigilância na nossa vida espiritual. Temos que fazer o máximo para fazer a vontade de Deus. Temos que dar o melhor para o Senhor. Não é verdade? Aí tem esse 1 Timóteo 5,14. O diabo é o adversário maledicente, porque ele te acusa, porque ele te afeta. Em Apocalipse 13,6, o diabo é o difamador do nome de Deus e o seu tabernáculo. Ele é difama, ele fala mal de Deus, ele tem inveja de Deus, né? Porque ele queria ser Deus. E no momento que ele foi se apresentar para ser maior do que Deus, Deus expulsou do céu, né? Expulsou do céu. E aqui ele está trabalhando para destruir as famílias. Então vamos mergulhar nessa lição, mergulhar na palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. E saber, né, que nós não podemos falar mal dos outros. Nós não podemos acusar fulano. Nós não podemos condenar fulano. Por quê? Porque esse serviço não é nosso. Esse serviço de condenar, né, de julgar as pessoas, não é nosso. Só quem pode julgar nossas vidas é Deus. Ele é o juiz. Ele é quem pode condenar. Você e eu, nós não temos esse direito. Amém? A pastora vai falar, né, um pouquinho aqui, a palavra de Deus. Se faz junto conosco. Nós estamos falando sobre a maledicência. E a maledicência é justamente falar mal um dos outros, né? Tem pessoas que têm prazer em falar mal do outro, principalmente quando tem uma notícia, sabe, de uma notícia ruim do outro, aí passa para os demais, para que os demais fiquem sabendo. E nós poderíamos dizer, é difamação, gosta muito de difamar as pessoas, e é uma pessoa que gosta de se maldizer, também gosta de se maldizer, fica se maldizendo, reclamando, murmurando das coisas. Aí o autor fala que o maledicente, ele fica procurando no meio da igreja, no meio da comunidade, do povo de Deus, ele fica procurando um motivo para falar mal de alguém. Procura mesmo, e se procurar vai encontrar, porque não tem nenhum aqui na terra ainda que seja totalmente santo. Os santos que se encontram santo mesmo vão estar na glória. O Senhor vai tomar para si. Então, santidade mesmo nós só teremos quando nós estivermos lá na glória. Aí sim nós estaremos totalmente santos. Então é necessário que nós comecemos a vigiar desde já, né, segundo a graça e a misericórdia do Senhor. Então, o diabo, ele começou a falar mal de Deus aos homens. Onde tudo se começou? Onde foi que tudo começou? Tudo começou no Jardim do Éden. Se nós olharmos, Satanás foi até Eva e começou a bombardear Eva, disseminar no coração de Eva palavras para que ela pudesse desconfiar de Deus. Ela não confiasse em Deus, mas ela pudesse estar com o coração cheio de quê? De maldade, de maledicência. Então o inimigo, ele é o primeiro a falar mal. Falou primeiro mal de quem? De Deus. Ele falou mal primeiro de Deus. E como é que ele não vai falar mal de mim e de você? E como é que ele não vai procurar alguém para falar mal de mim e de você? Com certeza ele vai procurar e vai estar sempre ávido a encontrar alguém que possa prejudicar a tua vida. Ele vai sempre estar pronto a tentar encontrar alguém que tenha alguma palavra contrária sobre o seu testemunho. Então, nós vimos que quando ele conversou com Eva,
ele já foi questionando a Eva como era a situação que Deus tinha deixado para ela e para Adão. Como foi que Deus falou com vocês? Como foi que Deus disse a vocês? Me diga aí, como foi que Deus falou? O Senhor disse como? O Senhor disse assim: não comereis de toda árvore do jardim, porque no dia que você comer, você certamente vai morrer, ou os olhos vão ser abertos, então você vai saber igual a Deus. O inimigo colocou logo isso. Olha, Eva, ele não quer que você seja igual a ele. Pode desconfiar que Deus não quer que você seja igual a ele, porque ele sabe o que é bom e ele sabe o que é ruim. E Deus tinha dito a eles: vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem do fruto proibido. E ele disse: os olhos de vocês vão ser abertos e vocês vão ter conhecimento igual a Deus. Vocês vão conhecer o que é bom e o que não é, né? Vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Se você for olhar em Gênesis 3, de 1 a 5, é justamente o diálogo de Satanás com Eva. Então, ele disse a Eva que Deus estava escondendo alguma coisa de bom. E para Eva, ele mostrou a Eva que Deus estava sendo egoísta, estava só querendo ficar para ele esse conhecimento. Então, toda boa impressão que Eva tinha a respeito de Deus foi substituída por uma má impressão, porque ela deu ouvido à serpente, ao inimigo, a Satanás, e tudo que ela deu ouvido a ele, que ele disse: olha, você foi proibida, vocês foram proibidos de comer da árvore que está no meio do jardim, então é porque vocês não vão ser igual a Deus, vocês não vão ter o conhecimento que Deus tem. Então, aos olhos de Eva, Satanás conseguiu diminuir a boa fama de Deus e o bom nome de Deus. Isso se chama maledicência. Maledicência. Então, alguém chega falando: eu amo tal pastor, eu amo tal líder, porque ele é assim, assim. Aí a pessoa vai e começa a falar ou disseminar algumas coisas que sabe ou que criou sobre aquela determinada pessoa. Então, se o diabo falou mal de Deus, do próprio Deus, no início, logo no capítulo 3 de Gênesis, ele começou a falar mal de Deus, e que dirá de nós, irmãos, que somos servos, que somos fracos, que somos pessoas que muitas vezes ficamos sem forças, desanimados, que temos a rotina do dia a dia que nos deixa estressado, nos deixa muitas vezes desfavorecido, mas o que nós podemos ver é que nós não devemos deixar que alguém que venha falar mal do outro, do nosso amigo, das nossas igrejas, né? Alguém que venha falar mal, nós possamos deixar aquela pessoa disseminar a semente do mal. Nós temos que cortar o mal pela raiz. É necessário cortar esse mal logo quando começar, não deixar nem germinar, já ir cortando toda a influência maléfica. Então, se o inimigo começou a disseminar desde cedo na cabeça de Eva, colocar Eva contra Deus, que dirá nos dias de hoje, né? Se o inimigo pode falar mal de quem? Dos homens a Deus. Quando é que nós encontramos o inimigo falando mal do homem para Deus? É quando ele se apresenta diante de Jó, né? Diante de Deus, apresentando Jó. Ele se apresenta diante de Deus. Por quê? Quem ia à presença de Deus era justamente os filhos de Deus, que compareciam diante de Deus. E nesse comparecimento diante de Deus, quem compareceu diante de Deus? Olha, lembre-se que o diabo ele é muito sagaz, ele é enganador. E ele compareceu diante de Deus e disse: olha, Jó, eu estou vendo a vida de Jó. Eu estou vendo a intimidade que Jó tem contigo. Eu estou vendo quanto Jó fala contigo. Irmã, sabe que a minha intimidade e a sua intimidade
com Deus incomoda o adversário? Então nós temos que fazer a nossa parte de buscar a Deus, mas ele fica incomodado. Por quê? Porque Jó tinha um padrão de santidade. Jó, tudo que ele fazia, ele ia à presença de Deus. Aí Deus pergunta a ele: você percebeu, ou você viu, ou observou o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Logo no capítulo 1 de Jó e o versículo 8. Deus está dizendo a Satanás: você observou Jó? Você viu como ele é íntegro? O quanto ele é temente a mim? Você viu o quanto ele procura se desviar do mal? Irmãos, nos dias de hoje nós também temos que ter essa integridade e esse compromisso com Deus e procurar a nos desviar do mal. Então, o que foi que Satanás fez? Lembre-se que ele é perito em disseminar, ou nós podemos dizer em maledicência, em falar mal das pessoas. Então, ele começou a denigrir a imagem de Jó. Como assim? Ele disse também o que Jó tem, a riqueza que Jó tem, tudo que ele tem, como é que ele não vai te buscar? Como é que ele não vai estar na tua presença? Lembre-se que nem sempre o dinheiro leva a pessoa à presença de Deus. Nem sempre. O financeiro leva a pessoa à presença de Deus. Então, ele começou a colocar em dúvida diante de Deus. Veja que Satanás maléfico é esse. Ele vai à presença de Deus e começa a disseminar a vida de Jó diante de Deus. Mas Deus já conhecia Jó. Deus já sabia, o coração compungido e contrito o Senhor não despreza. Glória a Deus. O salmista diz isso. Davi diz isso. Então, ele diz: Senhor, sonda-me, tu me conheces. Vê se há em mim algum pensamento mau. Vê se há em mim alguma coisa aqui que não é de acordo contigo. Então, o que aconteceu? Ele foi e disse a Deus. Também a vida que ele vive no capítulo 1 de Jó e o versículo 9. E, por acaso tu não cercaste, como sabe a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem, no versículo 10, tu estende a mão, porém, a tua mão sobre ele. Tu não tem abençoado Jó? Aí Deus diz: olha, eu vou fazer o seguinte com você. Eu conheço quem é Jó. Eu sei quem é Jó. Eu não preciso de muito diálogo com você, não. Olhe, faça o seguinte. Toque em tudo quanto ele tem. Toque. Porque ele não vai sair da minha presença. Ele não vai sair da minha presença. Ele pode perder tudo que ele tiver, mas ele não vai sair da presença. O diabo disse: olha, eu quero tocar. Eu quero tocar. Aí Deus disse: olha, você só não vai tocar na vida de Jó. Mas o restante eu vou permitir você tocar. E você vai perceber que Jó não vai se maldizer, Jó não vai murmurar, Deus não vai reclamar, Jó não vai, ele vai permanecer na minha presença, ele vai continuar crendo no que eu já falei para ele, ele vai permanecer e acreditar no que eu posso fazer. E lembre-se o seguinte: se o diabo foi até a presença de Deus para falar mal de Jó, bombardear contra Jó, o que é que ele está fazendo nos nossos dias? Será que ele está sentado e satisfeito? Ou ele está bombardeando contra a minha e a tua vida e as nossas famílias? Porque muitas vezes, irmãos, a gente diz assim: a vida de um pastor é muito fácil. Mas você não sabe o quanto a gente enfrenta problemas. Muitas vezes a família do pastor é assim, tem que ser assim, um padrão assim. E o que é que acontece? Os filhos do pastor não são pastores. E o povo considera já um pastor. Olha para ele já como um pastor. Meu filho na adolescência, alguém pensou que ele era neto de pastor, filho de pastor, então ele já tinha que ser diretamente um pastor e cobrou dele como se fosse. E ele foi e disse: eu sou um adolescente igual esses daqui. Ele sempre foi de responder.
Ele não foi ficar calado. Era isso que eu batia com ele, porque ele era de responder mesmo. Eu dizia, não se pode responder, nem a mim, nem a ninguém, fique calado. Mas ele dizia, eu vou responder. Aí eu digo a você, filho de dirigente, passa por problema ou não passa? Marido de dirigente, passa por problema ou não passa? Minha gente, nós estamos aqui na terra e sabemos que o inimigo fica disseminando, dizendo ela não tem intimidade com Deus, porque Deus não faz assim e assim. Porque Deus quer trabalhar na minha personalidade. Deus quer trabalhar no meu temperamento. Deus quer trabalhar em alguma coisa em mim que eu ainda não sei. Então muitas coisas vêm para a nossa vida para a gente saber que Deus é Deus. Quando eu enfrentei a depressão, é porque no futuro eu ia encontrar o quê? Pessoas depressivas. E como é que eu sei o que é uma depressão? Porque eu já vivi. Eu já vivi a depressão. Então eu sei o que é, como cuidar, como tratar. Então cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Mas o diabo está sempre apontando para a gente, está sempre procurando uma coisa para nos acusar. Então ele foi para Deus e disse a Deus, olha Deus, olha a vida desse homem como é. Aí ele disse, sim, eu tô vendo, eu já conheço meu servo faz tempo. Antes de você chegar na minha presença, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Antes de você chegar para falar do seu pastor, antes de você chegar para falar da sua dirigente, antes de você chegar para falar do círculo de oração, antes de você falar do departamento infantil, da mocidade, dos homens, das mulheres, Deus já viu tudo, já contemplou todas as coisas. Mas lembre-se que existe um disseminador, existe um que quer destruir os departamentos, existe um que quer destruir o corpo diaconal, existe um que quer destruir a estrutura de uma igreja. E qual é a satisfação dele? Fechar a igreja. Ele vai ficar feliz quando ele fecha uma igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido toda palavra contrária de alguém que possa ter dito. Então, o que é que acontece? Ele chega com a sua maledicência, que é a sua especialidade. O diabo tem essa especialidade. Então, ele procura o quê? Defeito. Defeito. Essa pessoa tem defeito, irmãos. O que Deus cobra de mim, Ele não cobra de você, não. De mim, Ele sabe o que é que eu gosto, o que é que está dentro do meu coração, o que é que eu almejo. Então, tem outras pessoas que é outra coisa. Então, Deus vai cobrar daquela pessoa outra coisa. Vai querer que aquela pessoa não faça mais aquilo, porque Ele sabe que se ela fizer, é o que está dentro do coração dela. Então, o Senhor sabe. Ele nos sonda nos mais profundos. Então, muitas pessoas ficam procurando o quê? Defeito. Aí eu digo a você, achar defeito é muito fácil. Agora procure qualidades. Procure qualidade daquela pessoa que sentou do seu lado. Aquela pessoa que sentou do seu lado. Você não procura olhar os defeitos dela. Veja as qualidades que ela tem. Porque é assim que Deus olha para mim e para você. Amém. Ele não olha com defeito, com olhar de defeito. Ele olha com as qualidades que nós temos. Porque eu prego muito sobre ficar à margem, estar à margem e Deus tirar das margens. Onde fica as margens, a gente sabe que é o lixo que fica às margens de um rio. Mas o que é que acontece? Deus trabalha na vida de quem está às margens e coloca no altar para pregar o evangelho, para sair pregando o evangelho e falando das boas novas com compromisso e responsabilidade. Lembre-se que apontar é muito fácil, é verdade, irmã Vera. Apontar é muito fácil, irmão. Agora dá a oportunidade de olhar como Deus olha para as qualidades. Então, pense um pouco mais. Porque se você continuar falando de alguém, segundo o servo do Senhor, que nós estamos estudando, Tiago, ele diz assim, se você continuar apontando, você vai ser acusador de irmãos. Vamos ver Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Então ouvi grande voz do céu, proclamando,
Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Oh, glória! Louvado Ele não seja o nome para, do né? Senhor. Dia Veja e noite que ele esse continua. acusador, ele não para, não. Mas ele foi o quê? Expulso. A palavra diz que ele foi expulso. O acusador que vivia me acusando e te acusando, vai chegar um tempo que Apocalipse diz que ele vai ser expulso. Ele vai ser expulso, ele não vai ter mais autoridade de falar nada de mim, nem de você, não, nem de acusar. Nós estamos falando daquilo que a palavra está dizendo. O acusador de quem? Dos irmãos. De dia e de noite. Dos irmãos. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma família. Deus me deu para você e nos deu uns aos outros. Então nós temos que cuidar um dos outros, não é olhar de atravessado, não, de cara feia, não. É olhar com amor os erros do outro, olhar com amor e orar por ele. Ter compaixão dele. Então o que a palavra nos diz? Que o acusador dos nossos irmãos foi o quê? Detido. Foi expulso. Foi detido, ele foi expulso, ele não tem mais poder, ele não tem mais autoridade. Mas lembra que ele está aí, ó, Isso foi de João dia, que falou, viu? de dia e de noite, procurando para falar mal da casa de alguém. Muitas vezes não vai nem na casa da pessoa para fazer uma visita para orar por ele, que ele está doente, que ele está enfrentando um problema. Não vai. Mas para matar ele na fé, falando mal, aí tem tempo para falar. Tem tempo para se reunir com os irmãos e falar, porque aqueles irmãos dão oportunidade de falar daquela pessoa. E muitas vezes o que é que acontece? Com a pastora, com a dirigente, com as mulheres que estão de oração, estão dobrados o joelho de madrugada, intercedendo. O diácono agora quer falar, ele deu oportunidade à pastora, calma, eu sei que você é o professor. É só o seguinte aqui, para não meter, né, irmão? Porque a gente está estudando sobre a maledicência e nós vemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, 10, né, pelo poder do sangue de Jesus ele foi vitorioso, o diabo vai ser expulso, né? Porque ele é acusador. João diz assim, porque ele é acusador dos nossos irmãos. João, quando teve essa revelação na ilha de Pátmos, né? Ele é acusador dos nossos irmãos de dia e de noite. A palavra que eu quero falar é essa. Mesmo que a pessoa serva de Deus não aponte ninguém, não acuse ninguém, o diabo ele é sagaz para dizer e para acusar você. E falar para alguém que fulano e cicrano, ele é acusador. Ele está apontando. Porque o trabalho dele é esse, é acusar, é falar mal das pessoas, é jogar uma pessoa contra a outra. Mesmo que você, minha irmã, mesmo que você, meu irmão, não fale mal de ninguém, não acusa ninguém. O seu trabalho é orar, é fazer o bem. O diabo, ele está te acusando. Ele quer jogar você contra fulano. E fulano pensar que realmente é verdade. E fica mal de você e começa a falar mal de você. Você estando numa situação de inocente. A disseminação, né? Você estando numa posição de inocente, alguém está te acusando. Porque você está fazendo a coisa certa. Você vê que nessa parte 2 aqui, o diabo, ele falou mal de Deus. Ele falou mal de Deus. Ele teve a capacidade de falar mal de Deus. Quanto mais falar de você e de mim, né? Que somos pecadores, lavados e remidos no sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque nós somos cristãos, transforma. mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Fomos transformados. Jesus, né? Transforma sim. E ele falou mal de Deus aos homens. Quanto mais fala de você. Ele é um acusador. Ele é um apontador. Ele aponta. Ele é uma maledicente, porque o serviço dele é esse, é jogar uma pessoa contra a outra, é acusar uma pessoa contra a outra, para prejudicar a sua vida. Mas o que importa é que Deus está vendo você. Deus está vendo que você é um inocente, que você não fez o mal, que você não apontou ninguém. É o diabo que está jogando você contra fulano. Aí, uma parte que eu queria falar sobre essa questão aqui, né?
quando o diabo ele fala com a mulher no jardim, né? O diabo fala mal de Deus. Ele diz assim, ó, vemos que ainda no Éden, Satanás levou Eva a desconfiar de Deus. Veja que como ele é sagaz, ele ludibriou a mente de Eva, né? Ele enganou Eva. Ele levou Eva a desconfiar de Deus através de um diálogo, uma conversa, irmão. A gente tem que ter muito cuidado com certos tipos de conversas, de diálogo que, às vezes, engana a gente. A gente é enganado por uma conversa. E o diabo, ele é conversador, né? E através desse diálogo, ele carregou Eva nos braços, né? E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, esse diálogo. Olha, se tu comeres... E a Bíblia diz, irmão, que Deus permitiu ao homem, que essa palavra foi para o homem, não foi para a mulher, para não comer da árvore do meio do jardim do Éden, do fruto. Não só comer, mas se tocasse, só tocar, já pecou. Se o homem só tocasse, ele já tinha desobedecido, né? Eu vou pegar. Então, o que acontece? Eles comeram. Então, o diabo, ele enganou Eva, levou Eva a desconfiar de Deus através de um diálogo. Então, irmão, a gente tem que ter cuidado para não ser enganado, né? Enganado por uma pessoa que está sendo usada pelo inimigo para jogar uma contra a outra. Então, tudo isso está escrito aqui, né? E está no livro de Tiago, né? Então, nós temos que vigiar para que esse mal não venha nos atacar. E que quando vier, nós viemos ter, né, sabedoria, discernimento para destruir, né, essa maledicência na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler aqui no versículo, no capítulo 3 de Gênesis, né? Aqui o tempo esquentou, irmão, o calor subiu. A pastora, realmente eu estou sentindo calor grande e a pastora foi pegar o ventilador. E ela está sentindo. No capítulo 3 de Gênesis, o versículo 4 e 5. Eu só quero ler esses dois versículos, 4 e 5. Esse ventilador faz muita zoada, né? Aí vai ser ruim. Aí diz assim, ó. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, e conhecedores do bem e do mal. Então essa foi a palavra que o diabo levou para a mulher Eva, né? Olha, se tu comer, tu vai ser como Deus. Tu vai ser conhecedor do bem e do mal. Então isso se interessou a mulher. Oxe, eu vou ser como Deus? Então vou comer. Ela não pensou duas vezes e comeu, né? E quando ela comeu, ela foi oferecer ao homem, Adão, né? Eu acredito, irmão, que quando ela comeu não aconteceu nada com ela. Eu acredito que nada aconteceu com ela. Mas quando ela ofereceu ao homem, quando o homem tocou no fruto, só tocar e botar já na boca para comer, começou a acontecer o que não era para acontecer, né? A queda do homem, porque desobedeceu a Deus. Então, irmão, muitas vezes a gente tem que pensar quando a gente vai fazer algo e pedir a Deus orientação, para que nós não viemos fazer coisas que não seja do agrado de Deus, para que não viemos nos atrapalhar lá na frente. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai planejar, a gente tem que pedir orientação ao nosso Deus, para que as coisas venham dar certo
na nossa vida, não é verdade? Então, bendito seja o nome do Senhor, irmão, porque temos essa palavra para a gente ler, para a gente estudar e para a gente obedecer a Deus. Porque o diabo, como diz lá no livro de Apocalipse, né? O João, ele fala no capítulo 12, no verso 10, que o diabo ele está nos acusando de dia e de noite. O dia todo e a noite toda, sem parar, acusando os irmãos. E João diz, os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos, João falou. Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Né? A gente vê aqui capacidade exclusiva de Deus. Mas eu gostaria de abrir aqui, a gente vê aqui, Tiago 4,12, né? Tiago 4,12, que está na nossa lição. Ele diz assim, olha. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é esse que julga o próximo? Então, quem é que tem esse poder? É só Deus. Nós não temos essa autoridade, irmão, de julgar o nosso próximo. Eu não tenho essa autoridade. Você não tem essa autoridade. Essa autoridade, esse trabalho é para o nosso Deus, que Ele é juiz. Né? Ele é juiz, Ele pode nos julgar. Eu e você não temos esse poder. Esse poder pertence a Deus. Então vamos parar de condenar, de julgar o nosso próximo, de falar mal. Olha, quando a gente parar de falar mal do próximo, coisas boas vão acontecer na nossa vida. Eu estou colocando né? Se a gente parar de falar do nosso próximo, coisas boas vão acontecer na nossa vida. Por quê? Porque você expulsou o mal de julgar as pessoas dentro de você. Né? E o que é que você vai fazer? Você vai abençoar ele. Você vai orar por ele. Você vai aconselhar ele. Se está fazendo coisa errada, vai lá. Irmãos, quero falar com você. Aí começa a orientar, conversar, né? Falar bem, falar da palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus. As coisas que nós podemos fazer assim, irmãos. Né? Não apontar, não acusar, porque não temos esse poder, não temos esse direito, e esse direito pertence a Deus. E o acusador é que ele quer que a gente faça isso, porque ele já está condenado. Amém? Vamos ver, capacidade exclusiva de Deus. Quando alguém julga o irmão, é porque supostamente está detectando algo de mal na vida dele. E com base no que detectou, se acha no direito de declarar as mais qualidades do outro. Não podemos fazer. Olha, isso a lição está falando, e nós, mesmo que a pessoa esteja nesse caminho errado, nós não podemos fazer isso, como acabei de falar. O nosso dever é orar. Né? Mesmo que a gente esteja vendo nosso irmão fazendo as coisas erradas, né? Nós não temos o direito de julgar nem condenar. O nosso direito é de chegar lá e conversar com ele, orientar ele, né? Convidar ele a vir para o lado do Senhor, a fazer a vontade de Deus, orar por ele, né? Aí a gente vê assim, quantas pessoas, né, estão com dificuldade de vir à igreja. Cabe o direito dele de vir se quiser. Então, qual é o nosso papel? De vez de falar, nós vamos orar para que Deus dê prazer no coração deles vir à igreja, de vir ao templo, orar conosco, cultuar conosco. Não falar mal, né? Não acusar, mas orar. Deus abençoe fulano, abençoe ciclano, que está precisando voltar a se unir conosco, a congregar conosco. O Senhor anima, porque às vezes, irmãos, realmente, dando essa oportunidade, o diabo se aproveita nessa situação e enfraquece o irmão, tira o prazer, tira o gosto do irmão vir ao templo se unir conosco, e muitas vezes coloca o medo na mente da pessoa. Eu não vou não, porque senão fulano, vou transmitir, se eu pegar vou transmitir para fulano, então coloca esse medo, esse pânico na mente, e é o que está acontecendo, meu irmão, é o que está acontecendo. O motivo é esse. Se não for esse, então está fraco na fé. E o nosso papel é orar.
Porque o diabo também planta na mente do homem o seguinte: olha, eu não vou ser salvo só porque eu vou para a igreja. Eu, em casa, eu lendo a palavra, servindo ao Senhor, também sou salvo. A igreja não salva, irmão. Mas o bom é a gente ter nosso quartel, né? O bom é a gente estar unidos, um com os outros, sempre se encontrando, sempre conversando, né? Ouvindo os testemunhos, né? Ouvindo a pessoa. Isso é o bom, é estar sempre se encontrando. Quem faz a separação? Quem está fazendo a separação hoje, como a gente vê, é o governo, a enfermidade, e o diabo está no meio, implantado, com certeza, né? E tirando a coragem do povo de ir para a igreja, impedindo o povo de ir para a igreja. Ele está se aproveitando. Irmão, ele é muito sagaz, e a gente tem que ter essa visão espiritual. A gente tem que ter essa visão, mas não vamos falar mal do nosso irmão. Vamos orar por ele, para que Deus abençoe. Vamos convidar ele: irmão, hoje vai ter um culto especial na igreja. Irmão, você pode dirigir o culto. Irmão, você pode pregar dia tal, para incentivar e alegrar aquele irmão, para ele voltar ao quartel do Senhor. Então, são as palavras sábias que nós devemos, mas não apontar e começar a falar mal do irmão, não. Não podemos, não temos esse direito. A nossa lição que estamos estudando está nos ensinando a não falar mal do nosso irmão, não acusar o nosso irmão, não apontar, mas orar, né? Orar pelo nosso irmão, incentivar nosso irmão, por exemplo, a voltar a comunhar conosco na igreja, ter comunhão conosco na igreja, adorar a Deus, celebrar a Deus, cultuar a Deus no templo, irmãos. Vamos ter coragem, vamos enfrentar essa guerra que nós estamos passando. Sabe por quê, irmão? Porque vem coisas piores. Vem coisas piores. Aí o que vai acontecer? Você não vai voltar mais para o templo, né? Você não vai mais para o templo cultuar junto conosco. Coloque Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Nada vai te acontecer, meu irmão. A igreja é o hospital do céu, né? A igreja é a casa de Deus. Ninguém vai pegar enfermidade na igreja, né? Ninguém pega. Essa desculpa nós não vamos ter para Deus, né? A gente tem que ter alegria de ir à casa do Senhor. A gente tem que ter prazer de ir à casa do Senhor, né? A gente aconselha os filhos, aconselha os parentes, aconselha a família em geral. Vamos à casa do Senhor, né? Vamos, não deixamos de ir, porque quem está gostando disso é o nosso inimigo, é o acusador. É o nosso acusador que está gostando desse plano, dessa situação. Então, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, nós não podemos falar mal um do outro, como diz aqui a lição, né? Quando alguém julga o irmão, é porque supostamente está detectando algum defeito, algum mal na vida desse irmão. E com base no que detectou, que achou, que viu nesse irmão, se acha no direito de declarar as más qualidades do outro. Né? Se acha no direito de falar mal do irmão, se acha no direito de ver a qualidade do irmão e dizer: irmão, está assim. Não, está errado. Aí o que é que diz? Mas o grande problema do nosso julgamento é que ele é ineficaz. Não temos a capacidade de salvar ou fazer perecer. Nosso julgamento só tem poder de expor a situação do pecador, mas nada pode fazer para mudá-la. Deus, porém, é o juiz capaz de salvar ou fazer perecer. Verso 12 de Tiago, né, que nós lemos. Ele não apenas expõe a situação do pecador, mas também define o resultado final dele. Quem define é Deus. Deus é quem atribui justiça, né? Nós só podemos ver o pecado, mas não podemos fazer algo eficaz contra ele. Deus pode ver e definir sua sentença. Se houver arrependimento, há salvação. Se não houver, há condenação. Né? Se houver arrependimento, há salvação. Se não houver arrependimento, então vai haver a condenação. Quem pode condenar é Deus. Olha, vamos ver aqui Romanos 4, 6. O que é que diz aqui a palavra de Deus, né? Romanos 4, 6. Diz assim, olha. Romanos 4, 6. E é assim também que Davi declara que
E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Independentemente de obras. É Deus que vê, né? Então nós não podemos ver o pecado, né? Nós não podemos fazer algo eficaz contra ele. Tudo é Deus que atribui, tudo é Deus que faz, Deus é quem julga, Deus é quem dá a salvação, Deus é quem tira a salvação, Deus é quem condena, né? Deus é quem dá a vida, Deus é quem tira a vida, o poder pertence a Ele, nós não temos esse poder, o nosso trabalho é obedecer e fazer a vontade de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Então isso é uma lição boa, isso é uma lição que nos ensina a fazer a vontade de Deus, que a gente aprende a não acusar fulano, que a gente aprende a não apontar fulano, que a gente aprende a não condenar fulano, porque a palavra de Deus nos ensina que nós não somos juiz para condenar, nós somos servos, né? O nosso trabalho é ajudar, é orar, é aconselhar, e o trabalho de condenar, esse aí é Deus, porque Ele é juiz. Ele é quem dá a salvação, Ele é quem condena. Amém? Glória a Deus, né? A pastora voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ela está com calor, viu, irmão? Aqui está um ventinho soprando. Eu não abri a janela do quarto da frente, aí por isso que estava o calor, né? Mas quando eu abro a janela, o vento ele circula aqui dentro. Então ela ligou o ventilador, amém, está melhor, porque está aquele ventinho bom atrás da gente aqui, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar a nossa lição. Lembrando também que muitas vezes as pessoas questionam. A maledicência não é só porque procurou uma coisa ruim na pessoa e saiu falando da pessoa. Também a maledicência é quando a pessoa se questiona, se propõe a se questionar porque percebe que tem uma pessoa que é bom, que tem bondade, que gosta de ajudar o próximo, que gosta de receber o próximo. Então, o que acontece? As pessoas começam a falar daquela pessoa, fulano. Poxa, fulano só vive com a casa cheia de gente. Olha, ele gosta de ajudar, ele gosta de fazer isso. Glória a Deus, ele quer aparecer, ou ela quer aparecer. Então, começa a julgar também. Isso também é maledicência. Porque a pessoa gosta e tem, vamos dizer, o dom da misericórdia, de estar socorrendo os necessitados. Então, Paulo fala sobre isso, Pedro também fala sobre isso, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele bate sobre isso, porque se tem uma necessidade, se a pessoa está ajudando o outro, para que está falando porque deu isso, deu aquilo a fulano, e assim vai por diante. Então a gente tem que saber que tem as pessoas que são necessitadas e a gente precisa ajudar. Precisamos receber, né? Outro ponto que o diácono Adeval deixou para mim foi: Deus promete fazer justiça por todos nós. Quem vai fazer justiça é Deus. Por quê? Porque Ele é quem nos justifica. E o que vai julgar o mundo é Deus. Deus é quem vai julgar o mundo. Através de quem? Através de Jesus. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas tem muita gente que vai comparecer diante do tribunal de Deus. Né? É sério essas coisas que estão acontecendo. Então, tem gente que está ocupando o espaço ou o lugar que só pertence a Deus, não pertence a nós. Então, muitas vezes a pessoa começa a falar mal, mas se for colocado junto com a pessoa que saiu espalhando, porque disse que foi aquela pessoa, então ela vai dizer que não é verdade. Aconteceu um fato, que o pastor me contou, que foi com ele que aconteceu o fato. Ele disse que uma pessoa chegou e disse: pastor, fulano está na parada de ônibus e está com cigarro, está fumando. E ele era membro ativo e fazia parte da liderança. O pastor chamou ele e disse: irmão, eu soube que você estava na parada do ônibus, estava com cigarro na mão, fumando.
Ele disse, pastor, eu não estava na parada do ônibus fumando, eu apenas estava mexendo em uma caneta branca. Virando ela para lá e para cá, entre os dedos, assim, girando a caneta. E eu não tenho o costume de fumar, e eu não fumo, e eu não tenho necessidade de negar para o Senhor, porque Deus já sabe de tudo. Então a pessoa foi justamente no gabinete do pastor disseminar aquele outro de uma situação que ele estava vivendo. Então ele não viu direito, não observou direito. Então já ficou de olho na vida do irmão, no ato do irmão, aí fica falando mal do irmão. Então o pastor falou para a gente na reunião de obreiro, ele disse, olha, aconteceu esse fato isolado, e a pessoa veio para mim e disse, olha, pastor, o fulano estava assim, assim, assim. Eu disse, tá bom, eu não fui diretamente disciplinar, não, fui escutar o que ele tinha para dizer. Então, primeiro a gente escuta para poder ver o que é que vai acontecer. Então, nós temos que ter bem claro na nossa mente que nós não podemos julgar o irmão, porque quem vai fazer essa parte do julgamento é Deus. E se nós estamos julgando o irmão por alguma coisa, saiba de uma coisa, você está passando na frente de Deus. Você está tomando a autoridade de Deus. Deus é Deus de providência, irmão. Deus é Deus de resposta. Então, lembre-se que nós já lemos o texto em que a palavra diz que Deus proíbe falar mal de um irmão. E que dirá mais de um filho de Deus? Nós não temos condições de falar, porque nós temos um juiz e um advogado. Quem é o nosso juiz e o nosso advogado? É o próprio Senhor Jesus. Ele é o nosso juiz e o nosso advogado. Então, talvez você tenha tentado ajudar alguém que fracassou na fé e por um motivo ou outro a pessoa não voltou. Quantas vezes eu tento com alguém, passo vários anos dando palavra, dando orientação, buscando fazer a vontade de Deus, orando pela pessoa, e aquela pessoa simplesmente faz de conta que não está acontecendo nada. Não quer, por causa disso, bota 1001 desculpa, bota 1001 pretexto, mas lembre-se que toda vez que você se encontrar com aquela pessoa, Deus está lhe dando a oportunidade de você aconselhar aquela pessoa. Então, pense direito, quando você encontrar alguém, se você não tiver uma palavra de amor, de conceito, uma palavra de orientação, porque sabemos que isso faz parte de um dom, também é um dom. Então, Deus está lhe dando uma nova chance. E nessa nova chance, você tem que ter cuidado, porque aquele que pisou na bola, aquele que errou, um dia ele fez isso, mas em outro dia ele pode voltar à presença de Deus e Deus restituir a ele o que Deus tinha dado a ele. E Deus pode restituir. Então, nós precisamos aconselhar, hein? Aconselhar. Não deixar a maledicência estar junto conosco, porque lembre que quem é o pai da mentira, o caluniador, como a palavra disse, é Satanás. Então, se ele foi à presença de Deus, se ele foi, primeiramente, a primeira mulher da face da terra, a Eva, foi lá tentar a Eva, e por que ele não vem tentar a mim e a você? Com certeza ele vem a tentar. Então, você procure ter sempre uma palavra positiva, porque nós estamos cansados, irmãos, de escutar palavras negativas. Negativa. Para fulano não tem jeito não. Para meu filho não tem jeito não. Para meu marido não tem jeito não. Para minha esposa não tem jeito não. Tem. Jesus é a solução para todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Jesus é a resposta de transformação. Deus não há nada então, impossível. Ele trabalha de acordo com o plano dele e o propósito dele. Então, evite os comentários de colocar em dúvida a vida e o testemunho do outro. Lembre-se que o que Deus cobra de mim, Ele não cobra de você. E o que Deus cobra de você, Ele não vai cobrar de mim. Ele sabe do que eu gosto, Ele sabe como eu sou, Ele sabe de tudo. Então,
Ele com certeza, ele está trabalhando na minha vida e na tua vida. Se você começar a evangelizar, se você começar a visitar, se você começar a falar do amor de Deus, com certeza você não vai ter a maledicência. A maledicência não vai ter lugar na sua vida. Vai ter um testemunho, porque as pessoas vão dizer: essa é uma mulher de Deus, esse é um homem de Deus, esse é um jovem de Deus, esse é um adolescente de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós procuramos fazer o máximo e o melhor para agradar a Deus. Amém. E não para agradar o inimigo. Então, o autor diz assim: proponha-se o seguinte desafio: pondere antes de falar. A Bíblia diz: esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Tanto é que é 2 ouvidos e uma boca. Então, pondere antes de falar alguma coisa sobre alguém, que você escutou alguma coisa de alguém. E procure ver se não houve maldade, se não houve alguma calúnia, se não houve alguma maledicência, né? Então, se você procurou, viu, chega-se na liderança e conversa com a liderança. Não vai sair espalhando nos 4 cantos da cidade, do bairro onde você se encontra. Você procura a liderança da igreja, nós vamos conversar, nós vamos ver o que é que nós vamos fazer para levantar o que está cansado, o que está desanimado. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer Aleluia. infinitamente Glória a mais Deus. do que nós pedimos ou que nós imaginamos. Que o Senhor nesta manhã continue nos abençoando. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã. Eu gostaria de deixar um versículo, né? Antes de orar, que se encontra em Pedro, né? 1 Pedro 2,9, que diz assim: a vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de programardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, somos propriedade de Deus, irmãos. Não Amém. Somos propriedade do diabo. Somos exclusivamente povo santo, né? Propriedade exclusiva de Deus para programardes, né? Programardes, né? A virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Fomos escolhidos por Deus para fazer o bem, Amém. Não para fazer o mal e não para julgar alguém. Que Deus abençoe nossos irmãos, que Deus abençoe a igreja do Senhor que está na terra. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus para todos, em nome de Jesus. Serviu para mim, serve para a pastora e serve para você que vai ouvir esta live, né? Porque essa palavra poderosa de Deus vai falar ao teu coração. Amém. Só Jesus Cristo pode nos levar para a glória eterna. A Bíblia diz: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Somente Jesus Cristo salva. Que Deus abençoe. Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos Glória na a Deus. beleza da tua santidade. Nós te agradecemos nessa manhã. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Obrigado. Que tu esteja quebrando todas as cadeias do mal. Em nome de dessa Jesus. maledicência Teu filho amado, maligna em que nome tem de influenciado muitas vidas. Glória a Meu Deus, que nós procuramos olhar mais para o alto, como o Aleluia. Salmo É 121, verdade, Deus. e se Trabalhe ligar em no nossos trono corações. da glória. Trabalhe Quando no nós coração da estivermos tua igreja, cada Deus. dia com intimidade Entra na contigo, mente de cada nós um, vamos Senhor. esquecer de olhar Abençoando. mais para o irmão, Para a glória do teu nome. olhando para ti, Amém. o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos exercitar a nossa fé aqui sem medo. Glória a Deus. As batalhas vão chegar, mas nós vamos dizer: eu sou do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele habita em mim. E eu já não quero viver como era que eu vivia, para mim mesmo. Agora o que eu vivo é em função do que o Senhor plantou no meu coração. Aleluia. Glória E a eu Deus. deixei ele crescer e gerar vidas.
para que vidas possam chegar para o Glória a Senhor. Deus, glória Pai, a Deus. nós te louvamos por esta Te manhã, adoramos, Deus. por esse Te louvamos, estudo e Deus. engrandecemos o teu nome santo. Glória a Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Glória a eterno Deus. Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Glória Cristo, a Deus. que o poder e a consolação Glória do a Espírito Deus. Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor Aleluia. e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, Glória em a nome de Jesus. Amém. Qual é a próxima lição, pastora? É a lição de número 13. A lição de número 13, a nossa próxima lição, né, irmão? O perigo da autoconfiança. Nós vamos trabalhar esse perigo da autoconfiança ainda dentro do livro de Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. Então, estude Tiago, capítulo 4, do 13 ao 17. Quero dizer que logo mais às 18 horas nós estaremos na igreja, né? Estaremos adorando ao Senhor. Nós vamos fazer o nosso culto presencial, nós vamos Amém. fazer Glória o a nosso Deus. culto online. E que você prepare um louvor, né? Procure a diaconisa Zita, ela vai estar dirigindo o culto hoje. E que assim o Senhor continue nos abençoando e nos Ore fortalecendo. por nós, irmão. Né? Seja a bênção. Não deixe que o inimigo dissemine o seu coração. Não deixe que o inimigo plante, né, o que Deus não permitiu, o que Deus não quer. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos juiz uns dos outros. E o nosso juiz é Deus. E quem vai Amém. julgar as Glória causas a é Deus. Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Fica com Deus Na até paz. às 18 horas hoje. E compartilhe, Em nome né? de Jesus. Compartilhe essa live, né? Vai lá no YouTube. Dê o seu joinha, dê o seu ok. Participe no YouTube. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Aleluia. Amém. Glória a Deus.